mas eu quero sair com saúde, com alegria, com a paz do meu coração e com a minha vitória. Você tem todo o direito de falar enquanto eu vou orar aqui. Pai, em nome do Senhor Jesus. Aqui está o servo do Senhor, meu Deus, e aí está a igreja que o Senhor preparou nesta noite. Senhor, eu lhe peço, meu Deus, que o Senhor abra o céu neste momento, envia anjos para cá para nos ajudar nesta obra, Senhor, nesta missão. Mas é o nome do Senhor, é a presença do Senhor que faz a diferença. Senhor, se tiver pessoas enfermas, cura, meu Pai. Se tiver pessoas preocupadas, Senhor, entra com a providência, muda a história, usa o servo do Senhor, Pai. É o que nós te pedimos, Pai, e agradecemos em nome de Jesus, de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Santa Igreja, paz do Senhor Jesus Cristo, amém? Aleluia. Meus irmãos, enquanto eu estava ali, se assentado, Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. quando eu estava sentado, eu sentia tão tamanha presença do Espírito Santo que me recordava dos cultos das vigílias. Glória a Deus, aleluia. Aquelas vigílias que a presença do Espírito Santo era tão tamanha que você não conseguia se controlar, que você sentia tanta presença do Senhor que dava desejo de você sair saltando, glorificando o nome santo do Senhor. E entre essas vigílias havia batismo com o Espírito Santo, havia curas, paralíticos levantavam, cegos enxergavam, porque era tão tamanho o mover da presença do Espírito Santo que ele mesmo operava naquelas pessoas a presença de Deus. E nesta noite não vai ser diferente, meu irmão. Não vai ser diferente, minha irmã. Eu convido aos irmãos a abrir a sua Bíblia em Gênesis capítulo 49. Aleluias. É uma palavra que a gente tem que prestar muita atenção para que nós possamos entendê-la e compreendê-la, essa palavra. Aleluias. Gênesis capítulo 49, versículo 27 e 28. Aleluias. Motivo de muita alegria de mais um dia estarmos na presença de Deus. Todos acharam? Amém? Vamos ler juntos? Que diz assim a palavra do Senhor: Benjamim é um lobo predador. Pela manhã devora a presa, e à tarde divide o despojo. São esses os que formam as 12 tribos de Israel. E foi isto que seu pai lhe disse ao abençoá-los, dando cada um a bênção que lhe pertencia. Amém? Glórias a Deus. Não desmerecendo a oração do pastor, mas vamos fazer um minuto de oração nesta noite. Senhor amado Deus e eterno Pai, Papai querido, aqui está a tua igreja, aqui está a tua noiva, Pai. Papai querido, aqui está a tua palavra. Eu peço, Senhor, que o Senhor fale ao coração da tua noiva, da tua igreja, Senhor, aquilo que o Senhor tem para o coração deles, Senhor. Que não venha ser de mim mesmo, Senhor, mas que venha ser do teu Espírito Santo. Que o teu Espírito Santo pode desvendar, revelar aquilo que esteja oculto, Pai. Aquilo até mesmo que eu não posso, Senhor, explicar ou explanar para a tua igreja, mas que o Senhor vai falando no coração de cada um nesta noite. Que venha me diminuir, Pai, para que o teu Espírito possa falar com a tua igreja nesta noite. É assim que eu te peço e desde já te agradeço, em nome do Senhor Jesus Cristo. Tome seu assento, glorificando ao Senhor Jesus Cristo. Meus amados irmãos,
nesta noite eu venho falar sobre uma passagem que incomodou a minha madrugada de quarta-feira. Pela madrugada, eu estava tentando dormir, mas o Senhor dava a revelação desta palavra para mim, colocava em meu coração, e cada vez que eu ouvia, sentia o Senhor falando comigo, o sono ia se apartando de mim. E eu falei assim: mas Senhor, se o Senhor tem para falar com a sua igreja, envia, Senhor, o dia certo, a hora certa e a igreja certa para ouvir essa palavra. Aleluia. E este dia chegou no dia de hoje. Eu venho falar de um homem chamado Benjamim e o seu pai chamado Jacó. Jacó era um servo de Deus. No decorrer da sua caminhada, teve muitos acontecimentos, mas ele nunca negou o nome santo do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. E Jacó teve seus 12 filhos, que a palavra do Senhor vem dizer que simboliza as 12 tribos. E cada filho, em sua morte, em sua despedida, ele tinha o poder de abençoar. E começou com o seu primeiro filho. Seu primeiro filho ele abençoou, o segundo filho ele abençoou. Mas quando chegou a Benjamim, ele falou assim: Benjamim, tu és louco. Eu creio que Benjamim se assustou e falou assim: louco? Sim, tu és louco. Louco que despedaça. De manhã, pega a sua presa e de tarde divide o seu despojo. Mas para nós entender mais esta história, eu começo desde quando Benjamim nasceu. Benjamim, quando a sua mãe Raquel foi ter Benjamim, quando ela sofreu para ter Benjamim, na sua gestação foi complicado. E quando ela teve Benjamim, na mesma hora ela faleceu. Só que no decorrer disso, a parteira falou para ela: você vai ter um menino. Você teve um menino. E quando ela falou: você teve um menino, logo assim ela falou assim: ah, eu tive um menino, então eu vou colocar o nome dele de Benoni. Benoni, que simboliza filho da minha dor, ou filho da minha aflição, porque ela sofreu dor, ela sofreu aflição, e desde quando ela sofreu, ela já teve após a morte. Mas quando o seu esposo Jacó ouviu que ela teve um filho, que ela colocou o nome de Benoni, Benoni, que é filho da minha aflição, ele falou assim: eu não vou ficar como filho da minha aflição, mas sim eu vou colocar como Benjamim, o filho da minha mão direita, o filho escolhido, o filho da bênção, o filho da esperança. Benjamim tem simbolizar, significar o nome dele, o filho da minha mão direita, o filho da minha felicidade. Assim eu creio que na minha vida e na sua vida nós passamos por dificuldades e provações que nós colocamos o ponto final, ou nós colocamos assim que nós estamos numa aflição, que nós estamos numa dor tão tensa, mas o Senhor está me dizendo para você falar assim: nessa provação não é para dor, mas é para felicidade. Essa provação não é para o começo, é para o começo, para o meio e para o final, porque quando tu chegar lá na frente, vai ter bênção sobre a sua vida.
Benjamim. Porque esse vai ser escolhido do Senhor. E ao decorrer da caminhada de Benjamim, nós notamos que a caminhada dele não teve nada, não teve nenhuma discórdia. Ele era servo de Deus Altíssimo. Ele não desonrava o seu pai. Era o filho da velhice, o filho mais novo de Jacó. Ele o amava. Tão certo que quando José pediu que Benjamim ficasse, os irmãos dele falaram: não, meu pai já perdeu José, meu pai já perdeu José, agora vai perder Benjamim, ele não vai aguentar, ele não vai suportar isso, porque é o filho da sua velhice. Então Jacó amava Benjamim. E agora, quando ele vai morrer, ele fala: Benjamim, tu és lobo. O lobo, significado na Bíblia, é o inimigo. Porque até mesmo vem dizer uma passagem na Bíblia que tem lobo com pele de ovelha. Que muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Que muitos estão na igreja vestidos de ovelha, mas por dentro é lobo. Mas com Benjamim é diferente, porque Benjamim, ele era servo de Deus Altíssimo. Ele não errou em sua jornada, ele não errou no se passar da sua caminhada. Ele nunca desonrou seu pai, igual seus outros irmãos. Alguns irmãos deitou com a sua própria mulher, mas Benjamim não, sempre obedeceu o seu pai, sempre andou no caminho certo. Mas por que então que Jacó chamou Benjamim como lobo? Deus, o Espírito Santo, deu esta mensagem para mim, falando assim, que muitas ovelhas têm que ter as características de lobo. Mas quais são essas características? O lobo ele tem várias características. Em sua vida, ele tem várias características que nós devemos ter no mundo espiritual. Ele está dizendo assim: Benjamim, tu és lobo, mas não lobo em pele de ovelha. Tu és ovelha, só que com uma característica de lobo. Mas como assim, meu pai? Aí eu venho aprofundar um pouco mais. Como que é a vida de lobo? Como que é a característica de lobo? O lobo tem a sua pelagem, mas tem uma pelagem, não qualquer pelagem, uma dupla pelagem, uma dupla camada, um subpelo dentro de um isolamento. Mas como assim? O lobo, apesar de onde ele passar, mesmo que jogue uma lama sobre o lobo, a lama não para, ela escorre sobre a pelagem do lobo. É o Senhor falando assim: muitas das vezes nós temos que ter a pelagem de um lobo, porque quanto mais tenta nos sujar, o Senhor está nos limpando. Alguém já entendeu? Mas eu vou explicar um pouquinho a mais. Quanto mais jogar difamação para a sua vida, falando que você não vai conseguir, falando, jogando sujeira, quanto mais falar mal de você, o Senhor está dizendo assim: pode jogar, pode falar mal, porque a minha pelagem é de um lobo. Tudo que bater em mim vai cair por terra, porque o grandão da Galileia está comigo. Benjamim pode falar mal, mas a sua pelagem é de um lobo. Tudo que jogar contra você vai cair por terra.
E o lobo com suas patas, as suas patas de um lobo, ele tem um quinto dedo. Ele tem a sua pata com 4 dedos, mas decorrer da sua caminhada, aonde ele estiver, quando ele está no deserto, tudo bem, ele está no calor, mas a sua pata está caminhando. Quando ele passa para ir para a neve, ele automaticamente tem a quinta presa. A quinta presa, ele crava ali naquela neve, naquele gelo e começa a sua caminhada. Mesmo no deserto, mesmo na neve, ele continua a sua caminhada. O que o Senhor estava dizendo para mim, muitas das vezes nós temos que ter patas de lobo. Por quê? Porque muitas das vezes nós estamos no deserto, passando aquele calorzão, passando aquela provação, mas quando nós chegamos na neve, nada vai nos parar, porque nós temos a quinta presa e nada pode deter a sua vida. O Senhor falando assim, temos que ter característica de lobo. A quinta presa está gravada em você. O Senhor está dizendo assim, no decorrer da sua caminhada, pode passar por deserto, pode passar por neve, pode passar por provação que for, mas você vai estar preparado para caminhar, você vai estar preparado para continuar. Por quê? Porque eu tenho característica de lobo. Ei, Benjamin, você tem patas de lobo, nada pode parar a tua caminhada. Meu Deus, aleluia. Nada pode parar. Nada pode parar aquele que está em Cristo. Nada pode parar a sua caminhada. Mas como nós vamos buscar? Como que nós vamos ter isso? É cada vez de Deus. É cada vez mais buscando. É cada vez mais se entregando ao altar. É cada vez mais fazendo para a obra do Senhor. É cada vez mais jejuando, se consagrando, buscando a presença de Deus, buscando o Espírito Santo de Deus, igual o pastor disse aqui. Nada vai poder te deter. Glória a Deus, aleluia. Meu irmão, o lobo também, ele tem uma audição extremamente aguçada. O lobo, ele tem uma audição que ele pode ouvir a 10, até mesmo 16 quilômetros de distância. O lobo, enquanto ele está aqui, quando ele vê algum barulho lá na frente, ele ouve pela sua ouvido. É o Senhor falando. Não importa o que falam de você, você está ouvindo. Porque eu estou dando ouvidos de lobo para você nesta noite. A falsidade que está lá naquele irmão, naquela irmã, lá no mundo lá fora, você está ouvindo de longe. Eu estou dando ouvidos espirituais para quando o inimigo tentar difamar, você já ouviu de longe. E o Senhor está dando ouvidos de lobo para nós aqui nesta noite. Mas por que, irmão? Muitas das vezes nós viemos na nossa vida, no decorrer da nossa história, nós percebemos que quando alguém vem dizer para nós já sabíamos. Nós já sabíamos o que ia acontecer. No decorrer da nossa jornada já era assim. Muitas das vezes alguém está tentando contra a nossa vida, mas quando alguém chega para falar para nós já sabíamos. Porque o Senhor está dando ouvidos. Quando o inimigo arma aquela cilada falando, você vai cair. Não, já ouvi, já vou desviar, porque o Senhor deu ouvidos de águia para nós. Deu ouvidos de lobo para a nossa vida. É assim, meu irmão. É assim, irmã. Nada pode
refletem a luz. Os seus olhos refletem a luz. E quando o lobo está de noite, ele está vendo aqueles que estão tentando pegar ele, tentando armar alguma armadilha para ele. O Senhor está falando, mesmo na escuridão, mesmo no dia, você pensa até que o Senhor está guardando você de dia, mas o Senhor está dando visão espiritual para a crente aqui nesta noite, que quando você está na escuridão, o grandão da Galileia está dando olhos para a luz, aquela luz que brilha, mas não é uma luz normal não, o Senhor é a luz do mundo, e quem o segue não anda em trevas. O Senhor está dizendo nesta noite, eu sou a luz do mundo, mas quando nós estamos na presença do Senhor, Ele sendo luz, nós somos espelho, e quando o espelho bate na luz, reflete o quê? A luz. Você é escolhido, é escolhida do Senhor para refletir a luz no meio das trevas. Quando você está na escuridão, quando alguém arma para você cair, você tem a luz do mundo, você não vai cair porque você está enxergando um laço que Ele armou para você. Então eu posso te dizer com convicção aqui nesta noite, o inimigo pode armar laço na escuridão, pode armar seta na escuridão, mas tem o Todo-Poderoso que está contigo, alumiando a tua jornada, alumiando os teus caminhos, e você não vai cair nessa cilada. Eu recordo quando fala em escuridão, eu recordo de Jesus. Jesus ficou sabendo que Lázaro estava morto, estava morrendo, porque ele foi saber que Lázaro estava morto somente quando chegou a próximo daquela mulher. Mas ele estava sabendo espiritualmente que Lázaro teria morrido. E quando ele falou assim para os seus discípulos, Lázaro não está morto, apenas dorme. Seus discípulos falaram assim, então por que nós vamos para lá se Lázaro está dormindo somente? Glória a Deus, aleluia. Daí Jesus entendeu que os seus discípulos não estavam no mesmo espírito que ele, porque o espírito de Jesus estava falando assim, ele dorme para mim, mas materialmente ele está morto, mas para mim somente dorme, porque eu sou a vida e a ressurreição. E quando foi eles falaram isso, Jesus falou, ei, vamos voltar para lá. Daí seus discípulos falaram assim, mas vai voltar para lá. Eles queriam te matar. Eles queriam te apedrejar. Você vai voltar para lá? Daí Jesus disse, eles andam de dia. Eles andam de dia, porque não tem a luz. Mas aquele que anda de noite, ele tem a luz eterna. Eles podem andar de dia, porque daí eles não tropeçam. Mas se andar na escuridão, eles tropeçam. Mas eu não, eu tenho a luz do mundo. Eu sou a luz. E quando eu estou andando na escuridão, eu não tropeço. Eu não tropeço porque eu tenho a luz. Porque eu sou a luz. Porque eu sou a luz. E a grandão da Galileia que tem a luz está aqui nesta noite te protegendo. Ele está aqui nesta noite guiando os teus passos. Mesmo se você estiver nas trevas, mesmo que você não estiver em caminho que não provém do teu Santo Espírito, o Senhor está falando, ei, eles podem enxergar, eles podem estar com os olhos fechados, pensando que você está na treva, mas você está resplandecendo a luz do eterno. Quando você pensar assim, mas acabou a minha saída, não tem porta aberta de um lado, não
não tem porta aberta do outro, não tem porta aberta da esquerda, nem da direita, nem de trás, nem da frente, mas o Senhor está arrumando a luz no final do túnel, a luz no final do túnel está chegando para a sua vida nesta noite. A porta que está aberta, o Senhor vai abrir, porque Ele é Deus, Ele tem a chave, Ele tem a chave, Ele tem a chave dessa porta. Meu Deus. Oh, meu Deus. Meu Deus. Perdão. Tudo bem. Nós temos a audição, nós temos a visão, mas se estiver perto, o lobo tem uma velocidade que pode chegar até 70 km por hora. O lobo tem uma velocidade que pode chegar até 70 km por hora. O Senhor vinha dizendo em meu coração que o Senhor está dando características de velocidade. Aqueles que pensam que vocês estão parados no meio do caminho, quando Ele olhar para o lado, você já vai estar lá à frente. Quando eles pensarem, Ele está caminhando para trás, só está indo para trás, Ele está indo na igreja lá, só vai dar para trás agora. Agora acabou mesmo aquele homem, agora ele não tem mais nada, agora ele vai parar no meio do caminho. Quando eles olhar para você novamente, vão dizer: nossa, mas por que ele está lá na frente? Porque ele tem tudo, porque Deus está abrindo porta para ele, porque Deus está abrindo porta para ela, porque Deus está exaltando ele, porque Deus está exaltando ela, porque você tem a velocidade de um lobo. Mesmo quando eles pensarem que você acabou, Deus está te erguendo, Deus está te erguendo, Deus está te erguendo. Quando eles falar assim: agora é o fundo do poço, agora ele está lá no chão, o Senhor está te erguendo para dar velocidade no lobo, para dar velocidade em sua vida, velocidade em tua trajetória, velocidade de entendimento espiritual. Glória a Deus, aleluia. É, meu irmão. Eu tenho comparado, eu tenho visto ao decorrer dessa caminhada minha. Eu fui nascido no berço evangélico. Todos sabem aqui que meu pai é pastor. E nesta caminhada eu vejo cada irmão que reconcilia um dia, aceita Jesus, é batizado. E quando a gente vê assim, pensa assim: ah, ele é novo convertido, agora só vai ficar sentado no banco, ouvindo os outros pregar, ouvindo os pregadores pregar, ouvindo a mensagem do Senhor, ele somente vai ficar no banco. E quando nós olhamos, nós vemos ele pregando a palavra do Senhor, com uma autoridade que somente o Senhor tem para dar. Aí que nós vemos que, passado um mês, quem era nada, quem não era batizado, era novo convertido, já está ministrando a palavra do Senhor. Por quê? Porque ele tem velocidade de lobo, tem um entendimento de lobo. O entendimento dele é do alto, não é da terra, não. O entendimento é espiritual, não é material, não. Porque o Senhor tem para nos dar a velocidade espiritual para aquelas coisas que nós nem imaginamos a ter. O Senhor fazer a reviravolta e mudar o cenário para a nossa vida. Meu Deus. E para terminar,
eles vivem reunidos em uma alcateia. Aonde eles vão, a alcateia está junto. Aonde o lobo vai, ele não vai sozinho, não, ele não vai solitário. Sempre tem mais para ir junto com ele. O que o Senhor colocou em meu coração, olha para você ver. Hoje é o culto da família. E os lobos, eles vivem em família. Aonde eles vão, a família está junto. Aonde ele vai, a família está junto. Se ele vai conquistar uma presa, a família está junto. E hoje, nesta noite, nós estamos em família. Nesta noite, nós estamos em família. Como assim família? Nós somos irmãos, irmão. E aonde um irmão está junto com o outro, nós estamos unidos. E aonde nós estamos unidos, acontece com Atos 2, que estavam todos reunidos num só lugar. E quando nós estamos unidos, nada pode nos deter. Porque quando um tropeça, o outro está lá para segurar. Quando um está doente, eles estão lá para clamar pelo aquele que está doente. Quando um está desanimado, estão todos lá para animar novamente. Falando com ele, eu quero parar, eu quero estacionar, já chegou a minha hora, já chegou o meu momento. E sempre tem um amigo lá, sempre tem um da família para falar, não chegou o seu momento ainda, não estaciona não, a jornada está aí, a seara está aí, vamos trabalhar para a obra do Senhor. Vamos trabalhar. O Senhor está às portas, meu irmão. Não é para ficar parado, não. O Senhor está voltando. Glória a Deus, aleluia. O Senhor está voltando. Não vamos estacionar para o nosso chamado. Se o seu chamado é para ministrar, ministra com autoridade. Se o seu chamado é para orar, ora com autoridade. Se o seu chamado é para louvar, louve com autoridade. Porque o Senhor está para vir buscar a sua noiva. E Ele espera que a sua noiva esteja preparada. Mas quem é a noiva? Somos nós a noiva de Cristo. Somos nós a noiva. O nosso noivo está à porta. Então não pare do chamado, não. Não estacione, não, porque o Senhor está para vir buscar a sua noiva. Não estacione por qualquer coisa, não, meu irmão. Não estacione por qualquer coisa, não, meu irmão. Não estacione por qualquer coisa, não. Faça, tenha. Você é ovelha do Senhor, sim, eu sou ovelha, mas tenha característica de lobo. Tenha característica de lobo, que nada pode te abalar.